Ó, eu mandei a ata no WhatsApp, mas eu vou mandar aqui também. Peraí. Bom, gente, boa noite. A gente vai começar mais uma reunião do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis do Engaja Mundo. E hoje, acho que tem só a Gabriela de Nova, né? Que, na verdade, já tinha participado de uma reunião, mas seja bem-vinda de novo. E hoje, André, se você quiser falar alguma coisa de comunicação, eu estava pensando da gente falar como foi as reuniões dos pilares, porque eu acho que foi no outro final de semana, né? Tanto do pilar engajamento quanto de comunicação. Só que, como na semana passada a gente fez a roda de conversa, não teve esse momento de repasses. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, do que aconteceu na reunião. Posso, eu acho que vocês podem falar de engajamento primeiro, porque como eu teve outra reunião esse final de semana, aí eu acho que fica mais completo, porque está mais recente. Tá a reunião de comunicação com o pessoal de eleições. Aí eu acho que atualiza mais se eu falar por último. Beleza. Deixa eu só mandar a ata aqui, só um minuto, gente. Que é o link. Malu, se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade, viu? A gente fez a reunião do Pilar Engajamento no outro final de semana. Aí estava eu, a Malu e a Lari. E a gente foi conversando um pouco. Na verdade, a gente focou em duas coisas. Uma foi montar a roda de conversa, né? Ver os detalhes, que foi o que acabou tomando o maior tempo da reunião. E depois a gente viu as atividades que a gente tinha pensado naquele toró de ideias para o semestre e foi tentando juntar, assim, tentando entender como que a gente poderia colocar aquilo em prática, né? Como que a gente poderia fazer. E deixa eu só abrir a ata aqui. A Malu deu uma ideia de juntar o Setembro Amarelo porque o Setembro Amarelo vai ter uma campanha do Engaja, né? Que já está rolando sobre desculpa, gente, que eu estou abrindo aqui a ata. Achei. Bom, depois eu posso mandar para vocês a ata do Pilar, mas basicamente a gente pensou em fazer um GE sobre saúde e moradia no Setembro Amarelo. Ao invés, a gente tinha pensado de fazer algo sobre suicídio, mas aí a gente conversou e achou que é um tema muito delicado, que, enfim, a gente teria que ter muita base para falar, muito cuidado, e a gente achou melhor falar sobre essa questão da moradia e saúde. E unir com o tema do Setembro Amarelo. Cuidando de si, cuidando do mundo. Obrigada, André. Eu tinha dado um branco no nome da campanha. E foi basicamente isso, né, Malu? Aí a gente pensou talvez de fazer uma campanha, mas aí a gente precisa ver certinho o tempo, né? Se a gente conseguiria ter braço e tempo para isso. E também fazer uma formação, só que ao invés de fazer o Caminhos da Solução, a gente fazer o passo a passo para o Advocacy. E a Bá, que participa do grupo também, né, que já foi coordenadora, ela já aplicou o passo a passo do Advocacy algumas vezes e ela falou que toparia explicar para a gente como funciona. E acho que foi basicamente isso. Já é minha vez. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo hoje? A vergonha, meu pai. Inclusive, eu ia dizer no chat que era, de qualquer forma, acho que era legal ver com o Aleixo, porque como ele fez a formação online, deve ter tido algumas adaptações também.
De Tá. toda forma, menos com a ajuda da BA, eu acho que é bom para a gente saber como é que ficou a adaptação pelo formato da CAIS, porque também o Caminho da Solução também teve adaptações, né? Então, é bom dar uma olhada para... Acho que facilita, né? Porque já tem um padrão agora para o formato online. Assim, a BA também não tem que ter trabalho ainda de pensar como é que adaptaria, porque já tem, né? Teve o Aleixo e teve outra pessoa, que eu não sei quem é, depois eu posso falar, ver com a Adri. Eu lembro que duas pessoas já. Acho que outras pessoas já estão aplicando o passo a passo do Advocacy online. Pessoal de clima, tá? Mas, enfim, só uma sugestão assim que como é que poderia ajudar, já que tem já tem um formato, né? Não ter que se preocupar, no caso de dar mais trabalho para a BAD e ter ainda que pensar com vocês como que seria esse formato online. Aham. Ô, André, Malu, quer falar? Fala, Malu. pode falar, Malu. Era só para complementar, que a gente pensou em fazer, juntando a ideia do Setembro Amarelo com o GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, a gente pensou em fazer no final de setembro um GS sobre saúde e moradia, e aí o André também trouxe a ideia da gente pensar em trabalhar os lobby points sobre saúde e moradia, e aí eu não sei se ficou decidido, se a gente já chegou a decidir se realmente a gente vai fazer os lobby points ou se a gente vai fazer o grupo de estudo no final de setembro, sabe? Eu fiquei com essa dúvida. Então, Malu, foi até eu conversei contigo, né, naquele dia. Não, para mim tá fechado o que você tinha me proposto, porque como outubro, né, já vai entrar outras eleições, outubro urbano e tal, talvez ficasse muito corrido para setembro já construir os log points, podia ser só o GE. E aí foi que eu tinha sugerido, né, de não ser só sobre saúde e moradia, ser sobre saúde e cidades, uma coisa mais ampla, só para não ficar preso da questão de moradia, assim, não foi o que eu falei. Era isso, né? Porque os lobby points, na verdade, não é saúde e moradia, né? Os lobby points são saúde e cidades. Saúde mental e cidades, na verdade. E aí vocês tinham falado alguma coisa em fase... Porque vocês falaram do GE, porque acho que naquele toró de ideias tinha essa ideia sobre o suicídio, acho que foi do Davi, e para o Setembro Amarelo, e eu lembro que tinha a ideia acho que foi da BA, para outubro urbano, que era saúde e moradia, né? Porque como o Dia Mundial de Habitar esse ano vai ser o tema, vai ser habitação para todos. Eu disse, na verdade, no Brasil ficou habitação para todos e todas, um futuro urbano melhor, acho que é isso mesmo. E aí a BAT tinha sugerido saúde e moradia, né? Como um GE, e vocês trouxeram para o Setembro Amarelo. E aí eu tinha comentado também com a Érica, e eu acho que comentei contigo, Malu, da gente não focar só em moradia por isso, né? Porque como é cidades, a gente podia ampliar essa discussão pensando nos log points, mas mesmo que não consiga construir log points já agora, em setembro, porque também acho que a pauta mais para frente, quando ele for começar a montar o calendário, também tem essa questão de tipo, próxima segunda-feira é feriado, e aí seria só 3 segundas-feiras, então provavelmente eu acho que vai acabar que os log points em si, acho que vai ficar para depois, como você tinha sugerido, para não ficar muito sobrecarregado em outubro, mas eu acho que era isso, assim. Era um grupo de estudo pensando em saúde e cidades, não acho que não era nem só sobre moradia, mas também, enfim, mas acho que era essa a sua dúvida mais, né? Mas eu acho que logo quando pode ficar para depois, se não der para ser já em setembro, porque fica muito corrido. E aí eu posso falar também sobre. É porque isso meio que mexer também com as coisas de comunicação. Então, na outra semana, antes da roda, né? Tinha tido a reunião, no domingo teve reunião, né, domingo sem ser esse, o outro, eu adoro essa expressão. Tinha tido a reunião com o Pilar Comunicação, tava eu, a Júlia, tinha mais pessoas, tinha a Adri, a Heloísa, eu acho. E a gente estava falando sobre algo que tinha surgido de ideias, né, do Toró lá de ideias, enfim, para comunicação. A gente estava pensando, né, como é que seria. Deixa eu tentar me lembrar, seria bom se eu pegasse, eu vou ver se eu também estou igual a Érica, pegar a ata, eu acho que ajuda mais, porque deixa eu recuperar aqui a ata da reunião de lá, que nem já faz tanto, já teve outra reunião depois disso, então eu acabo me perdendo. Nossa, eu me esqueci também.
Tá. Nossa Senhora. Quero pegar o link da ata, tá quase copiando a ata. Mandei no chat. Enfim. Vou até abrir aqui para me ajudar a lembrar o que foi que a gente discutiu. Que a gente discutiu o calendário todo. Tá, setembro. Tá, a Adri tinha sugerido fazer texto já na primeira quinzena, que eu acho que não vai rolar, porque já está muito em cima. Para fazer, eu acho que o texto talvez se focasse mais. Então, foi o que a gente tinha conversado, né? For, vai ter rodas e conversas com os GTs. Ela tinha sugerido trazer pela. Tá, deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Porque a Adri está puxando a campanha com o Rafa, né? A campanha Cuidando de Si, Cuidando do Mundo. E ela tinha falado isso, né? Que ela estava querendo que o GT fizesse textos durante esse período da campanha, que seria na primeira quinzena. Mas eu já estou achando que não rola pelo tempo que está muito em cima. Mas ela tinha sugerido também pensar rodas de conversas, que eu acho que eu nem falei isso para Malu, mas porque vocês já estavam pensando no GE, né? Então, eu era nesse, acho que não caberia as duas coisas para setembro, já que tem pouco tempo. E, sim, ela explicou, né, que a campanha vai para além de setembro, que eles vão pensar uma cartilha, um plano de autocuidado para os GTs. Isso já não é bem a parte de comunicação, uma coisa mais ampla. E aí eu tinha ficado, né, eu conversei com a Malu justamente que era para alinhar essa questão do Setembro Amarelo entre a campanha, o pilar engajamento e o pilar comunicação, que foi que eu tinha falado, né, eu tinha conversado com ela de ter o texto ser sobre o mesmo tema do GE, se rolar um texto, e ela puxar esse texto, já que ela é da área, né, psicóloga, ela poderia puxar, mas tem para conseguir puxar esse texto, enfim, e abrir para o pessoal participar. E aí foi isso. Em setembro ficou meio que nessa, meio que comunicação, a gente estava mais nessa mesmo, de construir um texto em cima do GE. Basicamente foi isso. Outubro urbano. Não é nem moradia para todos, é porque eu tinha traduzido do inglês. É habitação para todos e todos, um mundo melhor. O tema do Dia Mundial de Habitar. E o Dia Mundial das Cidades é esse tema mesmo, valorizando nossas comunidades, cidades e comunidades, alguma coisa assim. E aí a gente, eu não vou nem falar muito sobre o que tinham falado aí, porque não, já olhei no calendário, não vai rolar. Vai ter que fazer uma adaptação. Também não sei se vai rolar ter um texto, mas enfim, né, comunicação, não sei como a gente não, a comunicação eu vou falar depois como é que ficou a questão de outubro e eleições, porque a gente discutiu esse final de semana em encontro pessoal, né? Mas essa questão relacionada a direito à moradia e tal, eu meio que tinha deixado meio que a cargo do pessoal do engajamento, que a gente vai falar mais tarde, então eu posso falar da questão do GE que eu tinha sugerido, enfim. E aí vou trazer o que ficou a discussão maior de eleições, que eu levei a ideia, eu já tinha tido essa ideia de levar os posicionamentos, né, do GT para as eleições, como fazer artes para as redes sociais, né, para divulgar o que, é que a gente poderia, as pautas do GT que tinham relações com as eleições municipais. E aí eu levei também a ideia que eu achei que casava, né, as duas coisas, que tem também a ver com a cartilha, que o Kimson tinha sugerido sobre os posicionamentos e tal, questão em relação dos jovens e tal. E a gente conversou, né, várias coisas, aí teve essa provocação de, antes da gente falar sobre eleições, pautando já as nossas pautas do GT, sentir essa necessidade de ter alguma coisa no feed, falando sobre eleições de uma forma mais, como eu posso dizer, explicar para os jovens a importância das eleições e tal, antes de entrar diretamente nos temas, né, de abordar os temas do GT e tal. E aí foi que eu tinha conversado com o pessoal, que o pessoal da Eleições Conscientes, né, que está puxando a Engaja Sampa, já estava fazendo isso, só que eles realmente só tinham conseguido fazer isso nos stories e no blog, porque, como o pessoal da comunicação falou, o feed já estava sobrecarregado. E eles não conseguiram trabalhar no feed. E aí o que foi que a gente meio que tinha conversado sobre
também que o Pilar Engajamento estava querendo fazer alguma coisa nesse sentido sobre explicar o que é plano diretor e tal. E aí eu meio que tinha sugerido essa narrativa de eleições, né? No final, tá aí na ata. Podia estar mostrando isso na tela, compartilhado agora que eu me toquei, que não estou, mas eu estou vendo que o pessoal está na ata, então estou falando aqui, gente. A narrativa seria, no caso, falar primeiro eleições conscientes, essa questão da pedagogia urbana, entre aspas, glossário urbano, né, que eu até chamei depois, e os posicionamentos do GT. E aí eu vou falar agora como é que foi a reunião com o pessoal, que eu não estou em ata, porque foi reunião do Engaja Sampa, né, não tenho... meu Deus, não tenho ata dessa reunião, foi o pessoal do Engaja Sampa. Sábado de meio-dia teve uma reunião, né, do Engaja Sampa, do pessoal de Eleições Conscientes, e aí foi eu, a Júlia, né, também pela comunicação, e a Malu pela engajamento, para a gente conversar sobre como é que a gente podia, né, trabalhar essa parceria. E eu já tinha meio que, desde a segunda-feira, semana passada, desde a segunda-feira, eu já tinha meio que deixado, vou explicar, né, a gente tem um calendário, né, de comunicação, para quando a gente precisa de usar o feed, essas coisas, a gente marca lá, né? E aí eu fui ver, eu tinha sugerido até a gente trabalhar na última semana de outubro a questão de eleições em outubro urbano, porque tinha o Dia Mundial de Cidades, que é o dia 31 de outubro, e ficava mais próximo das eleições. Só que o calendário do Engaja já estava reservado às últimas 3 semanas de outubro já. Dia 15 e 29 sempre tem o podcast, e na penúltima semana de outubro vai rolar a simulação da COP. Então, eu acabei pegando a primeira semana de outubro, que era a que estava totalmente livre, e como também tem dia 5, tem o Dia Mundial de Habitat, eu disse, então, eu coloquei lá, né? Mas eu ainda estou pendente, eu mandei até mensagens para a Kinda, ela não deu tempo de responder ainda, mas segunda-feira é um dia bem puxado para o pessoal do CF. E aí, a gente marcou, né? Deixou a primeira semana marcada, e aí a gente foi conversar com o pessoal das eleições conscientes, e meio que ficou alinhado isso mesmo, elas meio que vão construir o conteúdo do primeira postagem, seria a ideia, seria essa, ter uma primeira postagem meio que fechando, né, a narrativa já que elas têm construindo, são 6 textos, né, sobre eleições, explicando as eleições para os jovens, então meio que seria meio quase uma síntese, um resumão, um capítulo final, enfim, ter essa primeira arte explicando eleições para os jovens e tal, e aí, primeiro post, na verdade, né, não seria uma arte só, e aí, no caso, se a gente fosse trabalhar 3, normalmente, né, sequenciado, 3 no Instagram, aí as outras 2 postagens seria nosso GT queria fazer. E aí seria provavelmente uma primeira postagem, tipo um glossário urbano, explicando o que é plano diretor e outras coisas, mais nessa pegada do que o pessoal pelo engajamento está querendo fazer. E a última era justamente fechando, trazendo as nossas pautas, né, explicando algumas pautas que a gente pode defender nas eleições municipais, porque é aquela coisa, né, a gente tem sempre batido nessa tecla, foi a Bar começou a bater nisso, eu também estou nessa, né, não necessariamente todos os nossos posicionamentos dá para cobrar do município, né, tem coisas que vai para a instância federal, enfim, então a gente tem que pautar aquilo que pode ser cobrado dos prefeitos e vereadores, para também não sair cobrando, também cobrando o que não, coisas indevidas, enfim. Mas tá em construção, né? E a gente, sim, eu combinei com o pessoal que a gente, assim como na Semana do Caminhar, né, construir um grupo à parte, temporário, para a gente construir isso ao longo do mês de setembro e alinhar tudo isso, mas a gente está esperando esse ok da Kinda, se a gente vai mesmo ter essa semana para fazer isso, para poder abrir o grupo e aí abrir não só para os pilares, né, mas para o GT também, e para o pessoal lá das eleições, que está trabalhando com as eleições, tem uma galera chegando nova também, na reunião já tinha um pessoal novo chegando, enfim, para a gente trabalhar em conjunto essa semana aí de comunicação sobre, juntando a pauta de outubro urbano e eleições municipais. Mas foi basicamente isso, tá? Eu mandei mensagem cedo para a Kinder, mas ela visualizou, não respondeu ainda, eu acho que ela só vai responder amanhã. Então, ainda estão, não sei ainda, não posso confirmar que vai rolar isso ou não, mas é isso que está sendo planejado. Obrigada, André.
Gente, se alguém tiver alguma dúvida, não tiver entendido direito, porque não participou das reuniões, qualquer coisa pode perguntar para a gente, viu? Se preferir mandar no chat também não tem problema. E aí, só uma coisa que a Malu até comentou comigo, que a gente falou também de fazer uma campanha até as eleições. Mas eu até ia ver com você, Malu, porque como tem essa campanha das eleições conscientes, a gente teria que ver se, assim, o que que a gente quer fazer, né? Qual seria o principal foco e se a gente conseguiria pelo tempo. Porque qualquer coisa, o que eu pensei, se a gente tiver afim, assim, de montar uma campanha, de pensar até para depois das eleições, sabe? Pensar um pouquinho mais para frente, tipo, para o final de novembro, alguma coisa assim. Mas não sei, a gente pode ir discutindo hoje. Se você quiser falar também, Malu, não sei se era isso que você comentou. Então, a ideia foi da Lari, né? Que ela pensou em fazer uma campanha juntando Outubro Urbano com eleições, mas aí acho que ela que sabe melhor como é que ela está pensando. Ah, beleza. A gente pode ver com a Lari depois. Mas assim, eu acho que a gente. Então, o André e eu, a gente pensou de hoje, a gente já meio que definir as atividades que a gente vai fazer mesmo, né? Porque a gente teve o toró de ideias, aí a gente teve as conversas com os pilares, e agora seria legal a gente definir, pelo menos, as mais importantes, que a gente sabe que vai tomar um tempo maior, que a gente precisa se organizar melhor. Aí eu vou até compartilhar minha tela aqui. Rapidinho. Olha, eu montei um calendário, assim, uma tabela para a gente se organizar. Eu já coloquei a tela na nossa pasta, no Drive, mas eu vou mandar aqui para vocês também. E aí tem uma coisa muito importante: nós vamos ter 3 segundas-feiras com feriado esse semestre. Vai ser 7 de setembro, a próxima, 12 de outubro e 2 de novembro. A princípio, a gente não tem reunião, a gente sempre considera os feriados, né, principalmente quando é nacional, mas se vocês quiserem, porque tem muita demanda, muita coisa, a gente pode fazer, nada impede. A gente pode conversar e fazer. Mas, a princípio, tem esses feriados. E aí, eu coloquei aqui só as datas de segunda mesmo, até o final do ano, mas é mais para a gente se organizar. E a gente poderia, o que eu pensei foi, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer um GE, que nem a Malu comentou, né? Na última semana de setembro, aí a gente deixa aqui, GE, tananã. Que aí a gente vai saber também quanto tempo a gente tem para se organizar. Não sei o que vocês acham, né? Se vocês acham que fica legal, se faz sentido usar essa tabela. E aí, aqui do lado, eu coloquei algumas datas só de referência. Por exemplo, 5 de outubro é Dia Mundial de Habitat, e vai cair bem numa segunda-feira. 31 de outubro é Dia Mundial das Cidades. Coloquei as eleições. Se vocês lembrarem de outra data, a gente pode adicionar aqui também. E aí tem uma outra aba aqui que eu coloquei tipo um cronograma. Que eu pensei assim, por exemplo, a gente decidiu, aí a gente coloca aqui, GE, qual que é o passo a passo? A gente precisa convidar o palestrante, fazer a arte, divulgar, sei lá. E aí aqui, os responsáveis, o convidar o palestrante vai ser o pilar engajamento, fazer a arte vai ser o pilar comunicação. E aí a gente tentar ver, por exemplo, precisa convidar o
palestrante até o dia 14 de setembro. Então, até aqui precisa estar convidado. Fazer a arte até... Aí aqui a gente pode adicionar mais dias, né? Mas, enfim. Foi mais ou menos isso que eu pensei, mas a gente pode adaptar. Eu sei que existem hoje muitos aplicativos, assim, tipo o Trello, que talvez seja até mais organizado, mas é porque eu gosto muito de usar o Docs, porque eu sempre estou no e-mail. Assim, isso é uma coisa muito particular, tá, gente? A gente pode usar o Trello, por exemplo, se vocês preferirem, não tem problema, não. Mas é isso. Foi isso que a gente pensou para se organizar um pouco. E aí aqui são os macro temas, né? Tipo, tem outubro urbano, eleições. Isso aqui, a campanha floresta, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, mas isso é uma demanda que vem do CF, é uma demanda que vem, assim, de fora do GT, né? Mas a gente vai deixar aqui. Se a gente precisar fazer alguma atividade, a gente consegue se organizar também. Eu não sei, queria ver o que vocês acharam da gente usar isso hoje para pensar. Se faz sentido, o que vocês acham? Eu voto que faz sentido. Eu já, desde quando eu comecei a sugerir fazer planejamento de semestre, na verdade, eu queria fazer alguma coisa mais organizada em assim mesmo, de calendário, de ter as datas, de pensar o que é que a gente vai fazer. Porque organiza melhor, assim, a gente consegue visualizar melhor como é que vai ficar as coisas. Na verdade, eu acho que a gente tem que adotar isso para a vida, sabe? Assim, já adotar para o GT, para o próximo ano, para os próximos poderes, isso aí já tem que ficar para a vida, porque... Sim, não, isso aqui nesse formato ou em outro formato, mas eu acho que a gente tem que ter mais esse planejamento, assim, mais organizado às vezes, porque acho que no começo do ano a gente acabou fazendo muito mais um formato toró de ideias, mas a gente não parou para fazer uma coisa mais organizada, assim. Eu acho que isso ajuda. Até para a gente conseguir visualizar, né, quais são os dias, o que é que vai ser feriado, o que é que vai ter, qual é a data que cai naquele dia, o que é que a gente pode trabalhar. Ainda mais agora, né, que a gente tem os temas, né, esse ano tem, eu acho que ano que vem não vai ter, né, eu não sei se vai ter planejamento anual, ou imersão, a não ser que seja online, mas como teve esse ano a imersão, que teve os planejamentos dos temas do... Jesus amado, eu tenho raiva desse recesso aí, eu quero saber quando é que vai ser. Por mim, podia ser dezembro inteiro. Só para explicar, 28 a gente tem certeza absoluta, né? Porque já é entre Natal e Ano Novo. 21 bem provável, então eu já vou deixar 21 como recesso também. Porque no final do ano a gente tem umas férias, assim, tipo, do engaja todo, né? A gente Sim, todo mundo para. Tem um recesso no final do ano, mas eu não sei qual é a data. Não me lembro se é no início do mês, se é no meio do mês, se é como é que entra, que hora que volta. Mas é isso, gente. A gente também tem autonomia para fazer isso também. Todo mundo aqui é voluntário. Quem tem que voltar mesmo é o CF. Beijos, chefes. Não me odeiem, mas é verdade. Estou igual o Paulo na semana. Boa noite, coordenadores remunerados e não remunerados. Mas aqui, por exemplo, 15 de novembro é a eleição do primeiro turno, 16 de novembro já é uma segunda-feira. Então, assim, não necessariamente precisa estar relacionado, né? Mas eu acho que esse mini calendário com as datas do semestre podem ajudar. Sim, mas o mais importante é saber quando vai ser as eleições para se planejar para fazer o que for discutido eleições, de preferência antes do primeiro turno, né? Sim. Embora muitos lugares com certeza vão entrar, principalmente as maiores cidades devem entrar segundo turno, mas... geralmente são poucas que geralmente vão, né, para o segundo turno. Principalmente as cidades maiores, assim, cidades pequenas normalmente não se resolvem no primeiro turno, mas às vezes não. Então, eu queria ver com vocês como que vocês acham que a gente poderia fazer. Por exemplo, a gente olha de novo o Toró de Ideias, ou a gente vai falando como que a gente decide as atividades, né? Pelo menos as principais. Eu acho que assim, Érica, a gente que já discutiu nos pilares, a gente já tem mais ou menos ideia do que é que tem, né? A gente pode, para mim, eu meio que já tenho memorizado um monte de coisa que a gente pode ir falando aí, que é que vai organizando e vendo o que a galera acha. Mas eu acho que a gente já tem mais ou menos uma noção do que é que vai ter, mais ou menos.
Eu acho que a gente pode começar, por exemplo, que eu não coloquei setembro amarelo, deixa eu adicionar. Gente, eu vou contar uma coisa, eu amo as planilhas. Amo. Eu nem sou tanto assim de planilha. Aí depois fala que Virginiano. Ai, porque Virginiana tá numa planilha. Tá. Então tá bom. Então, explica a Érica com Ares. No caso, agora vamos discutir astrologia. Ó, eu não sei, vocês querem, por exemplo, começar por tema, a gente fala do Setembro Amarelo, depois Outubro Urbano, eleições. A gente pode ir Ou... falando isso. Oi? Mas eu queria, eu acho que seria bom primeiro a gente ver a data para depois pensar essa coisa mais detalhada. Talvez, nem sei se a gente consegue entrar nesses detalhes hoje. Não, nos detalhes de passo a passo, isso não, mas é mais na atividade mesmo, né? Mas eu acho que seria legal a gente pensando data por data lá, pensando que aqui já vai ter. Pelo amor de Deus, gente, 7 de setembro, vamos um feriado. Eu sei que ninguém vai viajar, ou pelo menos não deveria. Mas me dá dá um descanso aí pra gente. Uma coisa importante, André, você me lembrou de uma coisa. 7 Sim. de setembro, aí vejam se vocês concordam. André e eu pensamos em deixar esse feriado para a gente descansar, porque se a gente for fazer reunião em algum outro feriado, acho que outubro e novembro a gente vai estar mais na loucura, correria, assim. Vai estar mais coisa acontecendo, imagino eu. E aí a gente ia aproveitar essa semana e a próxima para lançar os lobby points, os posicionamentos que a gente já construiu para a rede validar. A gente pensou em fazer isso. Aproveitar que, sei lá, o feriado o pessoal pode parar para responder. O que vocês acham? E é bom assim a gente validar os posicionamentos antes das eleições, né? Vocês acham que é tranquilo fazer dessa forma? Eu vou colocar aqui só. Semana que vem tem surpresa. Só spoiler, vou logo avisando. Apareceu um rolê de última hora aí. Gente, como assim? Surpresinha. Semana que vem vocês vão saber o que eu vou. Nossa, para mim é surpresa. É para você também, para todo mundo. Olha. Só tem uma pessoa do GT que tá sabendo que é a Lara. Sim, Malu, ótima ideia. Aqui, gente, assim, eu vou colocar essas coisas de validação e que a Malu falou de preencher as planilhas de impacto do Engaja. O Engaja tem uma planilha de impacto que a gente coloca as atividades que a gente está fazendo. E ela é muito importante por dois motivos, porque o Engaja consegue mensurar o que a gente tem feito, né? Não só como uma questão de produtividade, mas assim, da gente entender como que a organização está, no que a organização está agindo, como que foi o ano, a gente conseguir analisar, né? E também ela é muito importante porque com essa planilha de impacto que o Engaja consegue participar de financiamentos, não sei se seria esse o nome, mas assim, para arrecadar fundos também, né? Para conversar com os parceiros, falar, olha, a gente tem feito isso, isso e isso. E a gente pode sim preencher a planilha. E aí eu estou colocando aqui no dia 7, mas não que necessariamente no dia 7 a gente vai preencher, mas assim,
entre essas 2 semanas, né, do 31 de agosto a 14, a gente pode fazer isso. Mas vocês estão falando preencher a planilha, em que sentido? Porque a gente não colocou, por exemplo, eu tinha falado de colocar a campanha. Nossa, hoje eu tô. O Caminhos da Solução, a formação. Ah, tá. Essas coisas sim. Sim, que tiver pendente de informação tal. Porque assim, reunião só coloca reunião do núcleo local, do GT não coloca lá. Mas Não, não. grupo de estudo também não. Não coloca? Não, grupo de estudo não. Conversa. Reunião, grupo de estudo não. É só formação, roda. Não, não. Não, é mais quando tem algum evento externo, tipo o Ecocine, que não é um evento do Engaja, então aí quando tem alguma coisa assim externa que eles colocam mais. Eles colocam, só o que tem mais interno, acho que é reunião de núcleo local. E formação que não é para público interno, na verdade, não é público externo, é formação. Mais essas atividades que até umas atividades que não está rolando, né? Atividade mais presencial. Reunião com parceiro, quando tem alguma reunião com, assim, em particular, alguma parceria. Tem que ver lá quais são os tipos de atividades, mas eu sei que, olha, reunião de GT, GE, essas coisas assim, não coloca lá na planilha de impacto, não. Mas a formação, sim. Acho que era mais a formação mesmo. Do que a gente já fez, era só a formação mesmo. Eu falei das rodas de conversa porque eu cheguei a dar uma olhada na planilha e tinham algumas rodas de conversa lá, inclusive, que foram feitas online recentemente. Por isso que eu achei que valeria a pena colocar as rodas de conversa que a gente teve. Mas aí seria um caso de... Então coloca. Eu nunca tinha visto o pessoal colocar esse tipo de coisa lá não, sendo bem sincero. Mas tem que ver também se era alguma coisa, se era do engajo, se era alguma coisa externa, porque às vezes quando é. Mas eu não. É porque agora está tudo online, acho que o pessoal está colocando as coisas mas nunca foi muito de colocar, não. A roda de conversa, sim, ela está sendo online, mas é algo que... Não, mas não é questão de ser online, coisas assim, normalmente puxadas. Na verdade, a planilha de impacto sempre foi muito mais para presencial mesmo, né? Porque como agora está sendo tudo online, dá essa... Por isso que sempre tinha reunião de núcleo local e não tinha do GT, porque reunião de núcleo local sempre foi presencial, na verdade, né? Então, tem que ver o que é que o pessoal está colocando mesmo. Eu sei que era mais formação, reunião com parceiro, participação em algum evento, fala em algum evento, ação de ativismo. Normalmente sempre foi mais coisa presencial, na verdade. Coisa para fora mesmo da rede, entendeu? Reunião de GT, GE, essas coisas, o pessoal não quer feito colocar em plano de impacto, não. Só estão colocando agora porque é o que está rolando mesmo, mas não é, não. Não é bem usual, não. Porque é uma coisa mais interna mesmo. Eles normalmente colocam coisas que impactam justamente mais nesse sentido mesmo, de como é que foi o que a atividade da gente impactou para o público externo, entendeu? Gerou algum tipo de impacto. Então, Malu, vamos ver. Às vezes agora esse ano como está diferente, né? Mas a gente verifica. Bom, eu sugiro da gente pensar por mês aqui, e aí já pensar em, por exemplo, setembro, a gente já tinha pensado em fazer o GE. E aí, quando que seria bom fazer o GE? Para a gente já colocar aqui. Eu acho que de 28 de setembro era um bom, mas eu não sei qual era o dia que a Malu estava pensando. Mas eu acho que 28 de setembro era uma boa. Deixar do último. Embora eu tivesse com sugestão de um GE para 5 de outubro, aí eu já não sei se é uma boa. Então, é isso que é bom. Qual que é o GE que você pensou para outubro? Porque dia 5 de outubro não é o Dia Mundial de Habitat, eu tinha pensado em ter algum GE sobre a moradia mesmo. Ou política, aquele que... Alguma coisa, enfim, a gente pode alinhar se vai ser sobre assistência técnica, se vai ser sobre... Mas coloca GE sobre moradia se vai ser política habitacional, como a tinha falado, ou se vai ser uma coisa mais ampla, eu não sei. Mas é relacionado ao Dia Mundial de Habitat mesmo.
Mas amiga, você pode colocar GE sobre moradia, Dia Mundial de Habitação. Enfim, Dia Mundial de Habitar, para lembrar que é por causa do Dia Mundial de Habitar, eu acho que Deixei. 12 de outubro é feriado, Jesus amado, nem estou perdido. Talvez seja bom fazer o GE, então, dia 21 de setembro. Você acha que é tranquilo, Malu? Eu acho que é tranquilo, dá para fazer, dá para organizar, são mais de 15 dias para lá, daqui para lá. Eu tinha sugerido 21 a setembro deixar livre por causa do Dia da Árvore, podia rolar alguma outra coisa, mas É verdade. eu não sei se vocês vão focar em saúde e moradia mesmo, ou vão falar sobre saúde e cidades. Só uma dúvida minha. A gente não chegou a conversar muito bem sobre isso. A gente pensou em chamar uma convidada que fez a residência em psicologia no assentamento do MST. E aí seria o caso, talvez, de conversar com ela também o que ela pode trazer, o que ela consegue trazer. Mas, enfim, a depender do que vocês tiverem de sugestões, também a gente pode pensar um outro convidado ou outra temática. Não, eu tinha visto que vocês tinham colocado sugestão de convidado, acho massa. Era a sugestão mesmo de não sei, era ter uma discussão mais ampla sobre cidades, não focar só em moradia, mas era isso mesmo. Não é um tema também que eu não sei se tem. Mas como essa saúde mental, talvez saúde e cidades, acho que já dá para surgir outras possibilidades, talvez, mais fácil de. Se for só saúde mental e cidades, eu acho que já é um mais específico, mas como é saúde, eu lembro que vocês falaram que não é só saúde, porque a própria campanha não está falando só sobre saúde, né? Saúde mental, quer dizer, saúde física também. Então, no caso, acredito que ela não vai focar em saúde mental, e mais na proposta de saúde coletiva, sabe? Uhum. E aí, Enfim, a gente vai alinhando isso aí, dá tempo de alinhar, ver alguma coisa assim. Eu mesmo não tenho nenhuma sugestão, não tenho nenhum na minha cabeça, não me passa o nome de uma pessoa que eu poderia sugerir, então. Mas pro dia 5 eu já consigo ajudar mais, dependendo do que a gente alinhar em termos de tema. Mas, com certeza, no dia 5 é mais fácil eu sugerir algum nome para falar alguma coisa sobre a questão de moradia. aí no caso, vocês pretendem focar mais em cidades do que em saúde? Seria isso? Porque o que eu consigo visualizar? Que o foco vai ser maior na perspectiva de saúde, e cidades e comunidades seriam um atravessamento disso, sabe? E não o contrário, mas enfim, vocês que dizem. Não, eu só estava, quando eu perguntei era só se o foco seria só moradia, ou seria uma discussão mais ampla sobre cidades e comunidades mesmo. Bom, eu acredito que seria uma discussão mais ampla mesmo, mas é possível combinar. Acho que ser uma discussão mais ampla é mais interessante também. Eu também acho mais amplo, mais interessante, por isso que eu perguntei se ia ser só sobre moradia mesmo. A ideia de saúde e moradia eu tinha achado legal no contexto que era de outubro urbano mesmo, com a relação sim, pessoal, quem quiser continuar tá falando aqui, porque a gente já tinha conversado algumas coisas, mas todo mundo fica à vontade para falar. Saúde e moradia era, como eu tinha comentado, né? Era uma ideia da BAP por causa do outubro urbano, por causa do tema, né? De moradia. Acho por isso que ela tinha colocado saúde e moradia, que tem a ver também com essa questão de assistência técnica e tal. Por isso eu também tenho sugerido também levar isso para o GT ODS, para o GT Jesus amado, para o GT Bio, né? Que o França também gosta muito desse tema e tal. Mas eu acho que sendo Setembro Amarelo, acho que faz mais sentido ser uma discussão mais ampla sobre cidades mesmo. Oi, gente, acho que parou. Nossa, tava um barulhão aqui, meu Deus. Peraí. Tem que pedir acesso para a planilha. Gabriela, veja se você consegue entrar. Érica, tu não acha melhor tu só compartilhar a aba, não? Fica mais fácil para tu.
Mas eu não sei como fazer, porque para mim sempre aparece só uma. Não é que ela pediu para entrar. Você quer que eu compartilhe para ficar só a aba? Porque aí eu acho que dá menos. Acho que Fica, agora. Não, tudo bem. É que eu tava pelo celular, eu não tava conseguindo enxergar, mas agora com o computador tá tudo certo. Obrigada. mas eu acho, se você quiser parar de compartilhar, amiga, eu compartilho aqui só a aba da planilha, acho que fica Ah, melhor. tá. Peraí. Eu tinha esquecido que eu estava compartilhando. Eu começo a mexer no computador, né? Tá louca. Ah, pode compartilhar, André. Amiga, a louca da Val quase que bota no coração, que ela esqueceu e foi mostrar o WhatsApp e tinha uma conversa com ela. Ai, Jesus amado. Era, tava na conversa, eu editei a reunião na gravação. Jesus amado. Ô, Hilton, você clicou assim para pedir o acesso? Porque eu recebi só o da Gabriela. Depois eu vou, a gente tá aparecendo aí, peraí, calma. Tá. Para colocar meu e-mail lá, então, eu achei que era automático. Mas eu coloco lá, então. Só um segundo. Coloca aí, já autorizo. Tá, agora tem uma questão desse GE. Eu vou deixar aqui cidade, porque assim, bom, eu vou deixar assim, moradia e cidades, por enquanto, porque a gente pode ir conversando os detalhes depois. Mas a gente precisa ver a data, porque, assim, 21 de setembro é dia da árvore. E o André sugeriu da gente deixar esse dia livre, porque, para caso tem alguma demanda do CF sobre a campanha floresta, e a gente já aproveitaria o tema, enfim, para fazer algo. Só que aí, Sim, é por isso que eu tinha sugerido ser dia 28, mas para não ficar colado no outro GE, aí eu já não sei. Eu tô começando a achar que só vai ter, já vai ter reuniões. Se dia 14 vai ter reunião, e nem vai ter mais reunião. então. Vai ficar todo mundo muito louco. Mas, amigo, acho que nem a gente consegue, não dá para fazer mais de 2 GEs assim em seguida, sabe? É ruim. Não, não tem. O problema do GE ser seguido do outro é só sobrecarregar o plano de engajamento. Embora eu super estou disposto a ajudar no de moradia, entendeu? Uhum. Eu estou à disposição para ajudar nessa organização de moradia, mas eu também não quero atropelar o pilar, né? Eu acho que se puder rolar de ser 2 seguidos, eu acho que não é um problema. Não sobrecarregando o pilar, em estar puxando 2 GEs ao mesmo tempo. Mas eu estou me dispondo a ajudar nesse de moradia, porque já que foi uma ideia minha, então eu estou disposto, assim. Estou de fora do pilar, mas estou disposto a ajudar a ver o convidado, alguma coisa assim, me facilitar. Dona Lufo, a gente vai ter um tempo, né? Porque Assim, realmente eu não sei, de 21 é dia da árvore, pode ser que surja alguma coisa, a gente não sabe ainda. Eu sei que essa campanha Floresta tem relação com eleições, mas eu ainda não estou entendendo muito bem como é que está funcionando. Eu não estou entendendo muito bem como, porque a gente não está sabendo o que é que vai rolar. se não rolar nada, a gente pensa em deixar essa reunião aberta para reunir, assim, As 2 reuniões normais, assim, né, de pauta normal. Mas eu acho meio que você poderia, sei lá, colocar aí dia da árvore, só para a gente lembrar que esse dia é dia da árvore. Então, já tem como você está escrevendo aí, campanha Floresta está. Isso, alguma coisa assim. Porque a gente deixa desimpedido caso precise. Deixa eu só. ótimo, Hilton. Ó, o Hilton pode ajudar também, André, no G. Acho que a gente pode ir dividindo também, acho que dá certo, sim. Porque o bom da programação é que a gente já sabe que vai ter, né? Aí a gente vai se organizando. Eu vou fazer assim, durante a semana, hoje não vai dar tempo. Eu acho que hoje seria mais legal a gente terminar esse calendário.
Mas durante a semana eu vou tentar montar melhor esse cronograma. E aí eu mando para vocês, e aí vocês dão uma olhada e podem mexer também, não tem problema. A gente vai ajustando para ver o que que a gente tem que fazer, né? E aí só o dia 14, que eu sugiro também deixar como reunião para a gente conversar, porque dia 7 já não tem, né, na próxima, então a gente vai ficar 2 semanas sem reunião. Eu acho que a gente pode conversar sobre os resultados da planilha de lobby points, dos posicionamentos, né? O que vocês acham? Eu acho bom. Eu deixaria. Não, eu acho necessário ter. Talvez até 21 seja um dia livre também, mas eu não sei. Não tá deixando só, né? Caso surja alguma coisa, como é uma data simbólica, né? Dia da árvore, tem a ver com esse tema da campanha, pode ser que surja alguma coisa. Não sei se o pessoal do plantar aí vai querer chegar e dizer, né, perguntar se a gente quer fazer alguma coisa. Francis adora um painel, né? O menino tá puxando tanto painel. Eu nem sabia que ia ter aquele painel com GT Clima e GT Gênero essa Nossa, semana. E aí, né, vai que ele sugere fazer alguma coisa no dia 21 de setembro, gente, né? Mas também se sugerir, tem que ter reforços de outros GTs, meu amor, porque pelo engajamento, calma, né? Coitado, eu tô com pena, já ficando com pena. Já tem 2 GS seguidos, mais um painel não dá, né? então, eu vou deixar o dia 14 para os posicionamentos e para a gente ter reunião. Pronto. Que aí o 21, assim, eu acho bom ter esses dias livres em setembro, porque eu acredito que outubro e novembro vai ser mais corrido, né? Sim. Porque a gente vai ter 2 GEs, depois um feriado, então a gente vai ficar 3 semanas sem ter uma 12 reunião. de outubro, minha gente do céu, é feriado nacional do... Que? Dia 12 de 12? outubro é feriado aqui. É da Minha Nossa Senhora Senhora Aparecida. Aparecida, né? É dia das crianças, né? É o famoso Dia das Crianças. Que não é por isso que é feriado, é porque é padroeiro do Brasil, tô ligado? Eu tava tentando lembrar. E por que, minha gente, por que no calendário? Não, eu vi o calendário do Engaja para ver os feriados naquele dia, não te falei, 12 de outubro, porque não tinha nada lá. Eu tinha esquecido também que era feriado, depois que eu me É, toquei. não tava aparecendo, porque no calendário aparece alguns feriados, né? Tinha 7 de setembro lá e tinha 2 de novembro. E não tinha 12 de outubro, estranho. E aí, outubro é outubro urbano, né? Sim. Inclusive, aquela questão, né? Se tiver as publicações, provavelmente vai ser nessa primeira semana, no dia 5. E aí, Jesus amado. Eu deixaria essas 2 reuniões livres mesmo. Eu acho que não sei. Acho que no outubro já vai ter um GE, acho que não tem mais. Porque eu deixaria 2 semanas livres. Se for ter mais alguma coisa de atividade, acho que seria legal fora, assim, tipo uma formação. Como eu tinha, né, sugerido ser no dia. Qual era o dia que eu tinha sugerido? Era 24, né? Eu acho que era o único que tinha, não era? 24. Eu acho que. Amiga, eu não sei, eu não vi mais o texto do blog. É porque a Erika fez um calendário mais de segunda-feira. Mas, Mas agora tá bom adicionar aqui, ó. ora, texto para o blog é setembro que ela está falando. Texto para o blog. Malu, tem que. Você me diz para eu marcar um dia no calendário de comunicação. Eu acho que blog não tem problema, que não sai no feed, só sai no stories. Eu acho que seria nessa última semana, né? Depois do GE, né? Será que rola? Vai ficar muito cansativo, mas tipo, teria que estar construindo já o texto antes, né? Antes do GE. Porque senão, em uma semana só não dá, a Kinda não vai nem revisar esse negócio assim. Teria que estar. Ou então a gente vai sair em outubro, porque
se for esperar pelo GE para poder construir o texto, aí você que sabe, Malu, você diz. Normalmente precisa de marcar lá no calendário com 3 semanas de antecedência, então está em tempo. Quem quer para a primeira quinzena é a Adri, mas não dá mais. A gente tem que marcar com 3 semanas de antecedência qualquer atividade da comunicação. Tem que entregar uma semana antes para a revisão da quinta, não rola. Aquilo ali é as ideias da Adri, não está nem presente. Por isso que eu fiquei meio assim, quando ela falou que era na primeira quinzena, porque eu sei que a gente tem que ter antecedência, não tem nada, a gente não deixou marcado nada no calendário da comunicação. Aqui ainda ela não vai publicar, normalmente ela não, só se tem que avisar, até ela tem que ter um tempo para revisar, então normalmente eles pedem isso, 3 semanas, uma semana antes está pronto. Por isso que eu estou falando, né? Seria viável ter o texto saindo na mesma semana do GE? Se for esperar o GE para fazer o texto, eu acho que não, né? Então, talvez vá acabar entrando em outubro, já que o GE ficou mais para frente. Mas se começar a construir o texto antes, eu estou quase fazendo setembro, eu só estou me lembrando do título do mês de junho, a gente podia fazer um migué aí, Setembro Amarelo é o ano todo. E publicar em outubro. Eu não acho um problema o texto sair em outubro, assim. Porque, né, já fez o migué do junho o ano todo, o setembro o ano todo, Parte 2, o retorno. No texto a gente fala, é um texto que surgiu a partir de um grupo de estudos que ocorreu em setembro, assim. Não, eu sei que, tipo, o mês de setembro é para chamar muito a atenção, mas eu não vejo um problema. Mas não se perde, porque quase que a gente também pode dar um migué da conexão, né? O tema de setembro é o Setembro Amarelo, o tema de outubro é mês das cidades. Então, a gente está conectando as duas coisas e fazendo um texto sobre saúde e cidades. É verdade, é verdade. Aí eu sou o mestre do migué. Mestrado em migué. Eu acho que vai ser lançar em outubro mesmo, porque acho que não vai rolar da gente conseguir construir isso tão rápido assim. Se for para construir. Até esse, por exemplo, a gente tem essa segunda-feira aqui, 12 de outubro, que a gente não vai ter reunião, a gente pode lançar o texto aqui. Tipo, marcar para lançar. Quer dizer, não precisa ser necessariamente o dia 12, mas assim. Não sei. Acho que dá um tempinho, né? Já estão umas 2 semanas aí, depois do GE, dá tempo de. Qualquer coisa, depois eu vou ver no calendário direitinho e deixo marcado lá um dia. Para depois do GE. Acho que pode ser nessa semana do 12. Vai ser concorrido. O que é que tem nessa semana do 12 de outubro? Deve ser 15 de outubro, então vai ter lançamento do podcast, vai ser concorrido. Mas é besteira, porque blog vai para o Stories, então não tem problema. Ou vai para o Facebook, normalmente ele só compartilha no Facebook, ele não compartilha no feed, não vai dar problema. Boa, Érica, bota aí nessa semana aí que eu vou depois lembrar de marcar lá no calendário. Eu acho que é uma boa, acho que é uma forma de alinhar, acho que está alinhando Setembro Amarelo com Outubro Urbano, está discutindo saúde de cidades, gente, pelo amor de Deus, não tem... Eu achei bom o seu Miguel, como foi muito bem feito. O Miguel é melhor do que o Setembro o ano todo. É melhor que Setembro o ano todo. Não deixa de ser, né, gente, porque é uma temática importante. Ai, peraí. Nossa, às vezes passam umas motos aqui, uma doideira. Bom, e aí, outubro. Sim, vocês me confirmam se vai ter essa formação mesmo para eu marcar lá o Zoom. Eu não marquei, não. Então, eu escrevi aqui, mas eu ia comentar isso. Malu, a gente falou da formação, né? A gente foi olhar o Zoom, porque o Engaja tem até o final do ano uma assinatura com o Zoom, que a gente consegue ter acesso a várias coisas da plataforma, assim, tipo, separar em sala, escrever, é bem legal.
Só que já está lotado assim, é para o Engaja inteiro, né? E tem um calendário, e outubro está praticamente tomado. E aí o único dia que tinha, que a gente achou que ia combinar melhor, é 24 de outubro, que é um sábado. Aí a gente pensou em marcar nesse dia mesmo, se ainda tiver, né? O que vocês acham? Ah, não. Então, a conversa que a gente for da Bá era dela explicar para a gente como que era o passo a passo da advocacy, para a gente conseguir aplicar depois com o tema que a gente escolher, né? Mas aí eu não sei se a gente vai aplicar mesmo, ou se vocês só queriam aprender sobre o passo a passo da advocacy. Eu tinha comentado com a Erika de marcar, porque eu tinha entendido que o pessoal queria fazer uma formação sobre outubro urbano, eleições, e usar a formação do passo a passo da advocacy. Ela tinha falado que era tipo 2 momentos, né? Um momento seria essa conversa, uma formação interna para o GT, e foi por isso que eu tinha falado em chamar o Aleixo, porque foi uma pessoa que foi ele quem, a única pessoa que eu sei que tinha, foi a primeira pessoa que aplicou, né, no formato online, mas a ABA também se ofereceu aí para ajudar nesse sentido, mas isso aí seria para explicar o que é para a gente, né, para o GT, mas oi, convidado. Imagina, Malu, não se preocupa, não. Não, não precisa. É que assim, vou explicar. É que eu nunca fiz o passo a passo do Advocacy também, então eu não sei dizer exatamente como é a formação. Mas no caso do Caminhos da Solução, que é outra formação, Hilton, só para explicar, o Engaja tem algumas metodologias criadas pela própria organização, e as duas delas, né, eu não sei se são as únicas ou as duas principais, mas é o passo a passo do Advocacy e o Caminhos da Solução. São metodologias para. O Caminhos da Solução é para a gente pensar sobre uma questão, sobre um problema e pensar em soluções para ela. É basicamente isso. Mas quem media a formação somos nós, a gente que faz a mediação, que nem foi da de mobilidade que teve na Semana do Caminhar. É que, por exemplo, eu nunca fiz o passo a passo do Advocacy, então eu não posso mediar sem ter feito, porque eu não sei como que é, né? Como que funciona. Por isso que a gente pensou em falar com a Bá e com a Leixa para eles explicarem, meio que aplicarem na gente, para a gente saber como funciona e conseguir aplicar. E aí essa formação é aberta para o público externo, assim. Podem vir pessoas de fora do Engaja. Sim, era 2 momentos, né, que a gente tinha até compensado, de repente, usar um dia da reunião da gente para ter essa formação interna, e que eu acho que talvez seja melhor, não sei o que é que seja, não sei se vai ser uma formação, se vai ser uma conversa com a Bá, porque se for para explicar como é, se não for para aplicar, não sei, para não ficar também sem ter muita reunião, porque eu tô de olho nesse 19 de outubro, eu tô quase dizendo, então faz essa formação interna do GT dia 19, mas eu advocacy. O advocacy tem, eu não vou saber explicar tanto, porque senão eu vou falar besteira, quem entende melhor esse negócio é a Bá. Mas eu tenho né, sugerido ter uma formação interna antes, mas é isso, gente, desculpa, eu tô viajando aqui. Mas era 2 coisas, Malu. Eu acho que ela está falando do convidado do Cassírio Aleixo, mas era isso. A gente tinha pensado em chamar o Aleixo para aplicar a formação para o GT, para a gente poder aplicar essa formação para o público externo. Basicamente é isso. Né, Érica? É isso. Isso. Era nesse sentido. E aí eu não sei se foi acabar, conversou com vocês no pilar engajamento, como é que ela estava pensando em explicar, se seria numa reunião, se seria num momento à parte, se, enfim, talvez seja melhor no momento à parte. Se for para aplicar também, é isso, gente, tem que marcar também no Zoom. Então, é bom ver. Principalmente se for à noite, porque já está lotadíssimo à noite, mas só tem vaga mais durante o dia. Por isso que eu comentei, Érica, se for marcar, avisa logo, porque eu já consigo pegar esse dia 24 de outubro, à tarde, eu acho que deve estar livre ainda.
Mas à noite, as noites estão todas ocupadas, assim. Vai ter aquela formação do pessoal que eu particularmente achei massa, assim. Eu sei que está tomando muitas datas, mas eu não posso reclamar, porque eu achei muito massa. Eles vão fazer, né, para os jovens de periferia no Rio de Janeiro, né, sobre clima. Então, são várias noites que eles pegaram o Zoom. Então, é só isso. Eu acho que vocês alinharem essa questão, como é que vai ser, se vai rolar a mesma formação externa, se vai rolar a formação interna, quais seriam os dias para marcar no Zoom. É isso. Como eu tenho já acesso ao Zoom, eu posso fazer isso, é só vocês me avisarem. Porque eu já tenho o termo de responsabilidade, eu já tenho a senha e tal. Então, eu posso marcar lá. Ô, É só André, vocês... eu ia falar, marca, porque qualquer coisa depois a gente desmarca, sabe? Com Mas antecedência. eu queria que vocês só decidissem se vai ser duas ou se vai ser só uma. Mas eu posso já deixar marcada do dia 24, que seria de tarde, né? É um sábado de tarde, né? Era 3 a Isso, 6. pode ser. Pronto. Eu vou deixar. Amanhã me lembra, amiga. Amanhã me lembra. Amanhã de tarde. Amanhã eu vou precisar resolver uns babados. Mas amanhã de tarde você me lembra para fazer isso. Porque é isso. Eu tenho que deixar marcado logo, porque tá muito. Tá lotado. Tá lotadíssimo. Porque a formação, né, usa normalmente. Eu não sei, na verdade, se a do Advox se usa muitas ferramentas do Zoom, como usa a do Caminhos da Solução. Por isso que eu também não sei. Mas eu imagino que sim, porque o pessoal também está usando o Zoom para fazer a formação do passo a passo do Advox. Então, agora eu estou pensando aqui. E assim, né, bom vocês irem pensando esse tema aí, qual vai ser o tema, se vai ser alguma coisa relacionada. Eu acho que seria também uma coisa meio casar outubro urbano com eleições, eu acho que era uma boa. Só dando como sugestão aqui, dando pitaco de fora do pilar. Pode ver depois, mas eu estou pensando nessas duas outras segundas-feiras de outubro, que é 19 e Deixa 6. livre. Deixa livre. Hã? Deixa livre, senão a gente não vai ter reunião, Jesus amado. Tá. Vou colocar a reunião livre. Eu acho que outubro já vai ter um GE, logo na primeira semana, eu acho que pode deixar um pouco mais livre mesmo. Acho que a gente sentir necessidade de discutir, fazer outra coisa. Assim, se a gente. É que aqui, quando eu montei o calendário, eu coloquei só segunda, mas a gente pode adicionar os outros dias, né? Se tiver outras coisas. Eu não sei, Malu, acho que a gente pode ver depois no Pilar Engajamento, porque assim, a questão da campanha, que a pior parte assim seria que em outubro o calendário de comunicação do Engaja já está lotado, tipo, os dias já estão todos cheios, assim. Isso que atrapalharia um pouco no sentido de post na rede, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em algo, que nem eu falei, nem que for para depois do primeiro turno das eleições, que eu acredito que já fique mais tranquilo. Isso aí. A gente pensar assim, a eleição acabou, e agora? O que a gente pode fazer? Ou não, né? Falando de eleição, depois é bom a gente dar aquela carta que o pessoal fez dos entidades de arquitetura, tem umas coisas tem uns posicionamentos que é bem parecido com os nossos, pensando em eleições, então a gente pode dar uma olhada para ter como referência, assim, pensando. E sobre o que as meninas estavam querendo fazendo, o que eu tentei abranger em comunicação foi que, como eu falei, né, a gente está pensando em uma das postagens ser um glossário urbano, falando sobre o que é diretor, bababá, essas coisas. Mas é isso, gente, eu juro a vocês, eu acho que eu não sei exatamente o que, é que a Lari queria fazer, mas eu realmente eu não gosto também, a Erika fala muito isso, eu não gosto de ficar podando ninguém, nem cortando o barato de ninguém, mas é isso. Até eu me assustei, porque eu achei que outubro ia estar mais livre. E quando eu fui ver, as 3 últimas semanas de outubro já está fechado o calendário. Justamente, é 5 a 10 de outubro que eu tinha fechado para a gente, sabe?
Foi o que eu consegui. 5, na verdade, não, eu coloquei de 4 a 10 de outubro. Foi igual a semana do caminhar, de um domingo para um sábado. Tá. 4 a 10. É, que tá para confirmar com a Kinder. 4 a 10 de outubro. E aí é o que a gente tem a princípio, e ainda falta confirmação da Kinder. Se ela disser que não, minha gente, eu não sei nem, eu vou chorar. Porque não tem outro espaço mais Eu acho que ela em não vai falar. outubro para a gente fazer postagem no feed. Então é isso, assim. Eu não sei o que a Lari queria fazer, mas se for para pensar, se for pensar coisas mais, acho, de engajamento mesmo, ou coisas para stories. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, mas eu acho que novembro fica muito em cima, que eu tinha sugerido aquele GE sobre pedagogia urbana, que eu acho que nem é o termo certo, mas que a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu fiquei pensando aqui nesse 9 de novembro aí, mas na semana das eleições eu acho que não vai rolar mais. E eu também não quero sugerir para outubro, para não ficar sobrecarregado, porque já vai ter um dia 5, então não sei, gente. Eu estou tentando também salvar a ideia da live, né, de falar dessa discussão mas eu não sei o que é que vocês dizem aí, Jesus amado. Eu acho que a gente pode Se 9 de pensar. novembro não fosse feriado, podia ser tentar fazer, não, porque é isso, né? 9 de novembro já é semana de eleições, então. Então, a gente podia E pensar. olhar a semana da comunicação é outubro urbano e eleições. Então, a gente podia pensar em algo já nessa semana, se confirmar, se a gente conseguir fechar para a gente mesmo. A gente aproveita e pensa em algo focado nessa semana, assim. Não vai dar para ser nada muito grande, nem e tal, mas eu acho que alguma coisa a gente consegue pensar. Ou a gente pensa um pouco mais para frente, ou faz uma parte nessa semana e outra deixa para depois das eleições, que vai estar mais tranquilo. Nem sei como isso vai Pode estar. ser. Novembro, o tema é negritude, que eu lembro. Ah, Já tem outro tema, já vai ter, não vai mais. Boa noite, Hilton. boa noite, Hilton. Eu ia falar. É, Então, agora é novembro. eu não sei, gente, por isso que eu falei aqui no TSG aí, mas acho que fica muito em cima das eleições. Porque Ok. 15 já é eleições, né? Então, se 2 de novembro não fosse feriado, ainda sugeri colocar um GE na primeira semana, mas eu não. Pode ser. Eu estou falando isso porque, como eu conheço a professora desse projeto de extensão aqui na UFPB, talvez ela pudesse trazer alguma coisa em termos de ferramentas, de essa questão mesmo, né, de explicar o que é, dessa questão que eles chamam, né, dessa metodologia que eles estão chamando de pedagogia urbana, que eu já não sei mais se é só esses termos, tem outro termo, mas, enfim. Desculpa, eu perdi. Seria o GE sobre o quê? Então, porque eu tinha sugerido, eu tinha chamado de pedagogia urbana, né, que a Bá depois perguntou como era, se era esse termo mesmo ou não, mas, enfim, quando eu sugeri pedagogia urbana, eu estava pensando, de repente, chamar uma professora que trabalha nessa extensão aqui da UFPB para falar sobre essa temática mesmo, dessa discussão, porque eu achei que casa sempre, porque o que eles fazem isso durante o ano todo é o que vocês estão falando em fazer engajamento, entendeu? De explicar aos jovens essa questão de ferramentas, de como é que de impacto da cidade, que é explicar essas questões assim da importância, porque é isso, né? Pedagogia urbana, ele conversava com pedagogia nesse sentido, né? Ensinar as pessoas sobre o tema, né? Sobre o direito da cidade, sobre plano diretor, explicar o que é, como é que funciona, essas coisas, entendeu? Uhum. Por isso que eu tinha sugerido Tá. para ele, eu tinha sugerido lá no Toró esse GE sobre pedagogia urbana para a época das eleições. Só que é isso, como já tem esse GE sobre moradia dia 5, que é durante a semana que a gente vai estar ocupando o calendário, então eu não sei quando é que caberia, seria bom que fosse
Mas é isso. Eu juro que eu não queria que fizesse já na outros 2 GEs em outubro, não sei se vocês acham que dá. Eles dizem novembro? Ah, deixar para outubro. Mas por que não deixa para novembro, para o dia 9? Vocês acham Não, ruim? eu acho a dia 9 bem em cima da eleição mesmo, só por isso. Eu não sei nem se eu vou conseguir, se a pessoa vai se. Mas Ah, talvez. Eu fico entendi. preocupado também isso, né? Essa semana de eleição e tá todo mundo muito ocupado, atarefado, nem consegui alguém para fazer o GE também, né? Não sei. Eu juro, eu não sei, não sei. Teoricamente tá todo mundo preso em casa, né? Mas, enfim. Eu fico só com aquela preocupação da semana do caminhar, entendeu? Que vocês acabaram não tendo GE porque podia não ter uma pessoa para fazer. E como semana de 9 de novembro é na véspera da eleição, não sei. E até porque também acho que essa é uma discussão que seria bom um pouco antes, né? Aí eu não sei vocês, o que é que vocês acham? Seria na última semana de outubro, talvez fosse um pouco antes, se daria, já que esse já é sobre moradia, na verdade, a gente vai construir em setembro, né? Que vai construir junto com saúde, não é isso? Com C2 já é sendo construído em setembro. Então, se a gente colocasse um GE para o final de outubro, a gente teria o mês de outubro para construir isso, né? Só que eu estou perguntando mesmo, gente, eu não estou afirmando. Isso aí, gente. O que vocês acham? Deixa em outubro, vocês acham legal fazer o GE? Deixa para novembro? Acho que tudo vai depender do quão de trabalho a gente vai ter em outubro, além do GE. Porque se a gente não tiver mais nada para fazer, mas só que a gente tem, né? Aí talvez fique um pouco sobrecarregado. Tem Está em a. outubro, né? Não é, a gente tem a formação, que aí tem que ter uma reunião interna com a BA, não é isso? E depois uma reunião com a formação em si, já são 2 encontros. Não sei. Não sei, gente. Se for eu que for fazer o convite, lá vou eu me meter de novo. Se vocês quiserem deixar reservado, aí eu faço o convite, vejo se rola. Se não rolar também, cancela e vira reunião livre, gente. Não se estressa. É isso. Eu posso conversar com a Lari para ela dar quais eram as ideias que ela estava pensando de falar, de discutir, e alinhar com a professora, não sei. Porque eu acho que não era muito no sentido de ela vir explicar como é o projeto de extensão, mas era mais de trazer mesmo essa metodologia, entendeu? E eu acho que para ser a pensar em eleições, acho que faz mais sentido ser um pouco antes das eleições do que ser na última semana, que não vai dar tempo para muita coisa, entendeu? Eu acho que até é difícil até conseguir um convidado para mim. Eu não conheço outras pessoas assim que trabalham com esse tema. Também não estou prometendo que ela vai, assim, eu conheço ela, mas não é uma pessoa íntima também para dizer que ela vai aceitar de cara o convite e tal, mas só estou sugerindo assim, porque eu tinha colocado esse GE para as eleições, eu tinha sugerido, e eu acho que casa com a ideia da Lara também para não ficar também não sei como eu posso dizer, não ser uma discussão que fique só naquele post um post na primeira semana e morra, sabe, a discussão. Uhum. Mas eu não sei, eu também, assim como eu estou me dispondo para ajudar em moradia, eu posso ajudar nesse sentido. Não queria também centrar tudo em mim, mas é a forma de tentar desafogar o pilar também, é a forma que eu posso contribuir para ajudar, para não ficar tão puxado. Mas isso você fala para ser no dia 26. A ideia do glossário, então, a gente tinha pensado em fazer umas artes, cada arte explicando um tema de forma sucinta mesmo, de forma jovem, sei lá, plano diretor, uma coisa mais assim, era mais isso, assim. Parecido até com que eu acho que a Erika não mandou do GT, né? Aquele do Nexo, que tem vários termos explicando, né? Ah, eu acho que Mas, não. que também, porque, por exemplo, a Aninha, que é ex-corde, antes já saiu, faz um pouco tempo, uma vez também ela mostrou
eu não sei o que era tipo também que fazia umas artezinhas explicando termos, porque desde que a Bá tinha falado da questão do dicionário urbano, de explicar termos sobre cidades e tal, que a gente estava pensando em fazer, só que a gente estava pensando em fazer tipo um texto explicando cada termo, né? Nesse caso seria mesmo uma arte explicando alguma coisa assim. Eu fiquei pensando em tentar trazer a professora Andréa nesse, não sei se eu vou conseguir também, né? Não estou prometendo que vai ser. Fica a minha perto, gente. Se não rolar o GR, vai virar reunião, é isso. Não é uma obrigação. Não tem problema. Mas eu só não entendi qual que você está falando, se é do 26 de outubro ou de 9 de novembro. Eu estou sugerindo seria 26 de outubro, para ser um pouco antes das eleições, entendeu? E a gente pode ir mudando também, é mais para a gente ter um norte. É porque eu realmente tenho medo de não, de na semana, além de não ter muito impacto, de ser na semana das eleições, e também talvez não conseguir mesmo uma pessoa, no caso a professora, dela participar dela vir e explicar como é que é essa questão de discutir isso, trazer para a gente como é que funciona. Eu queria só trazer uma coisa importante, que eu fui rever o Toró de Ideias, e assim, a gente trouxe bastante coisa de comunicação e engajamento, mas tem as coisas de lobby também, que é o pilar que tá em stand-by, mas que a gente quer voltar, assim, a gente quer ativar o pilar, né? E aí, dentro de lobby, a gente colocou para continuar os lobby points, né? Assim, eu acharia legal a gente pelo menos fazer um lobby point ainda esse ano, só para não quebrar tanto o ritmo, né? Porque se a gente parar e for para o recesso, aí ano que vem volta, pode ser que a gente não volte tanto com o ritmo. Mas aí a gente pode deixar para, tipo, no final de novembro, início de dezembro, só para finalizar o ano, sabe? E tem duas coisas legais das eleições, que, bom, particularmente eu acho legal, né, para a gente ver se rola ou não, que uma que é a cartilha do Kempson, com os nossos posicionamentos, do Kempson, porque é o Kempson que tem a ideia, por isso que até Kempson, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Mas fazer uma cartilha com os nossos posicionamentos validados para divulgar aos jovens o que defendemos, pensando principalmente nesse momento de eleições municipais, que aí seria com o pilar comunicação, né? E ensinar ferramentas de mobilização política para pautar os lobby points nas cidades e como analisar a situação na sua cidade. Isso foi uma ideia que está no Toró de Ideias, que a gente tinha até pensado em perguntar para os núcleos locais, não era? Tipo, passar um Sim, Excel nele. acho que eu tinha pensado. Não, essa foi uma ideia minha, mas assim, pelo tempo eu não sei se vai rolar. Essa da ensinar as ferramentas, quem colocou foi a Bá. Eu acho que, por exemplo, a formação do passaporte da advocacy é uma das formas de pautar essa questão. E o cartilha do. É porque a cartilha, na verdade, assim, não sei, seria uma reunião. É uma coisa que vai ser construída, é porque a reunião pilar é a parte, né? Eu não sei nem como eu poderia, sei lá, chamar. Ele não está no pilar comunicação, eu não sei se ele tem interesse, mas também ele poderia, de repente, uma reunião participar para a gente conversar e alinhar essa construção. Eu não sei como é que a gente pode fazer. Porque também isso depende também da validação dos lobby points, né? E aí, depois, como é que seria o lançamento dessa cartilha, se a gente usaria uma reunião, se não é. Eu acho que também não precisaria muito. Como é que eu posso dizer? É uma atividade meio off, eu não sei se é off, reunião ou não. Usaria Seria parte mais do que a comunicação. Então, mas é uma ideia que eu já levei pela comunicação mesmo. Então, acho que a gente eu não esqueci dessa ideia da cartilha do Kempson, não. E essa ideia da BA, eu acho que casa muito com a formação do Passo da Advocacy. Sim, é uma Porque boa. é isso mesmo, Passo da Advocacy é esse o objetivo mesmo. E tem um pouco a ver também com o GE que eu estou sugerindo. Eu vou ver como é que vai. Agora, sim, a construção do log points é isso. Acho que levaria mais. Acho que vai acabar retomando só em novembro. Mas
tem que ver também o tema, e aí ver, tinha ficado qualidade do ar, tinha ficado pendente, saúde mental também, e aí eu já não sei se seria discutir esses dois nesse meio termo. Acho que tem que deixar um espaço aí, talvez vai ter o GE da Jesus amado, não vai ter reunião. Mas é porque você sabe, né, que logo são duas reuniões seguidas, né? Então, no caso, Pode saúde, deixar. Tipo eu tinha assim, conversado, tinha novembro, conversado com a Malu no sentido de, já que a gente vai ter um GE sobre saúde e cidades, quando a gente fosse construir os lobby points, ir direto para a construção, entendeu? E ela facilitaria, ela tinha dito que estava tudo bem assim. Não sei se está tudo bem ainda, mas era meio que essa ideia. Como já tem o GE, quando a gente fosse construir saúde e cidades, era o tema, ela iria facilitar já diretamente a construção, entendeu? E no caso de qualidade do ar, que era a ideia da PA, que ela também precisava, eu não sei como é que está isso, mas seria um GE mais a construção, então seriam 3 reuniões, então é isso. Eu tenho que baixar aqui a binha, porque para aparecer na. São seguinte, senão não vai aparecer o resto do ano, tá? então, eu ia sugerir, assim, talvez 2 não dê tempo mesmo, mas a gente pode deixar. A minha sugestão era deixar o Lobby Point 30 de novembro e 7 de dezembro, para gente, 30 de novembro para a gente falar sobre teu GE, né? 7 de dezembro para construir. E aí, 14, a gente, tipo, tudo vai depender, né? Porque a gente não sabe ainda se 14 já vai ser recesso ou não. Mas se 14 não for recesso, a gente finaliza o ano aqui. Sei lá, tem uma reunião de finalização e tal. Agora, se 14 já for o recesso, a gente finaliza no dia 7, mesmo depois de construir o plot point. Não sei. Amiga, eu tô aqui pensando que eu acho que talvez, para não perder muita energia, talvez seja melhor que seja no início de novembro, sabe? Porque eu acho que no final do ano a galera talvez vai desengajada. Mas aí você não acha que estou, assim, a gente vai estar falando muito de eleições, eu acho, aqui, essas 3 semanas. Entende? Assim, de tipo, às vezes tá, não sei. Às vezes tá Não, com. eu acho que poderia ser. Calma, calma, calma. Novembro já tem passado. Não, como é? As eleições é dia. A eleição acaba quando. Ah, tá, peraí, porque eu tô confundindo aqui. Segundo turno é quando, gente? Pelo amor de Deus, 29 de novembro. Tá, entendi, a Erika. Nesse caso faz sentido ser dia 37 mesmo. Você vai destoar do mesmo jeito, porque vai ter acabado a eleição. Ah, Eu não sei. Eu juro que eu não sei. ou vocês preferem no início também, se preferirem? Não, não, porque eu confundi. Quando eu falei início, era início pós-eleições mesmo. Ah, tá. Só que eu tava com a cabeça em 9 de novembro, mas não é pós-eleições. É porque por um segundo, eu voltei para o calendário normal do eleições, que é em outubro, né? Mas na verdade não é. Vai terminar no dia 29. Então, só seria a partir da reunião do dia 30, né? Pós-eleições. Eu não sei se durante as eleições. Não vai. Não sei como é que seria. Essas reuniões durante as eleições, se caberia estar construindo lobby points, acho que não vai estar no foco, não sei. Porque eu acho que vai estar muita coisa rolando e às vezes, não sei. Eu acho que, assim, apesar de nas segundas-feiras a gente não estar planejando muita coisa, eu acho que a gente vai estar com atividades paralelas durante a semana, muita coisa acontecendo em Gaza, assim, sei lá. Eu estou começando a achar que a gente não vai conseguir construir lobby points menos esse ano. Mas, gente, o que vocês acham? A gente faz no início, no meio, no fim de novembro? Acho que o ideal seria um posicionamento só, um tema, né? A questão mais, amiga, também estou pensando aqui, por exemplo, eleições é isso, vai estar tudo meio louco. Se for ter um GE para fazer, como é que ele vai chamar convidado? Talvez eu não consiga, entendeu? Sim.
Não, eu também acho melhor no dia 30 de novembro e 7 de dezembro. Ou a gente pode terminar o ano mesmo construindo os lobby points puxado pela Malu, que é mais fácil. Porque aí já não vai ter precisado do GE. Eu já estou alugando o Malu para o final do ano. Peraí, a Malu tá escrevendo. Ah, Misericórdia. Esse, esquece, cancela. Ai, gente, eu acho. Fica pro próximo. É porque eu acho que vai ser muito. Eu eu tô. Eu vou olhar aqui o que a Malu mandou. boa noite, Gabi. Obrigada. Eu vou dar uma olhada também. Boa semana. É nesse sentido. É nessas ideias mesmo, viu? Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, Malu. Ô, André, acho melhor a gente, assim, já ir. Ah, olha que interessante. Mas a gente já ir finalizando, assim. O que a Malu mandou, meu, casa com as duas coisas, na verdade, porque isso também tem a ver com, como tá falando de tema, né? Tem a ver com o que eu falei dos log points também, das outras artes. Vai ficar como referência. Amiga, eu acho que deixa novembro em aberto, mas não foi a Malu, gente, foi a Gabriela. Desculpa, meu Deus do céu. Gente do céu, o que foi que aconteceu aqui? Desculpa, Malu, ficando doido. Eu tava vendo o Malu falando, do nada eu vi o link e na minha cabeça misturei tudo, desculpa. Foi a Gabi que mandou, tá? Ó, eu falei do novembro, mas eu posso me responsabilizar sim. Agora, eu preferia que talvez fosse no fim, se fosse eu a tocar e tudo, sabe? Mas como tem também a ideia dos lobby points que a Bá pode estar tocando, talvez seria mais interessante que seja o dela, se ela não estiver muito ocupada em novembro. Novembro vai ser um mês um pouquinho mais atribulado, sim. Mas eu posso me responsabilizar contanto que eu consiga me organizar direitinho aí. Mas dá certo. Eu só tô avisando porque, digamos, setembro e outubro eu vou estar podendo estar colaborando mais, mas novembro vai estar um pouquinho mais apertado. Deixa assim, a Erika, depois a gente vê qual vai ser. Eu acho meio difícil a gente conseguir o pessoal da coalizão do A pós-eleições para fazer um GE, mas pode ser que a Bá consiga. Ah, talvez consiga, porque Se ela conseguir. É tendo porque eu acho que online, tá todo mundo muito louco, né? A posso vida de todo imaginar mundo. pós-eleições. A vida de todo mundo tá uma loucura, né? Na correria de eleições e tal. E às vezes também tá rolando muito evento, muita live, muito. Mas É, talvez role. Talvez role. Se a gente conseguir pensar, talvez role. Deixa assim, pá. Ô, Érica, meu Deus do céu. É só. Gente, tchau. O que é que tá acontecendo ó, aqui? eu vou deixar as 3 reuniões de novembro do início livres. E aí a gente pode ajustar, é isso. Esse calendário a gente pode ir sentindo durante o semestre. Eu acho que já deu para dar uma boa organizada, sabe? E aí, se vocês lembrarem de coisas que vão acontecer entre as segundas-feiras, a gente é só adicionar o dia aqui, que nem eu fiz tipo 4 a 10, esses dias, o 24, né, que vai ser a formação. Novembro pode ter alguma coisa de comunicação, não sei o que, papapá, mas às vezes a gente coloca no calendário mesmo, não sei. Uhum. Mas talvez surja algum texto, não sei o quê, tem a temática do mês, eu não sei como é que vai ser isso, É né? verdade. Eu não sei se vão chamar, acho que só não vai rolar GE, porque não rola mais, tá todo mundo exausto. Se for para rolar algum GE, eu acho que seria do Log Point. O Pilar Lobo está desativado, Kim, por isso que a gente precisa ativar isso, Jesus amado. Tinha gente querendo, eu acho que o pessoal já fugiu. Eu acho que, além do Kempson, eu não sei quem é. Tinha a Laura que tem interesse, mas eu não É, sei. ela tinha, é Ela deu uma verdade. sumida, né? Eu não vi mais ela em nenhuma reunião, nenhum grupo, não sei como é que tá. Eu não sei, a Erika, a Bá, olha, eu tô misturando tudo agora. A Bá tinha comentado que tinha algumas pessoas que tinham sinalizado interesse no Pilar Lobby, mas eu não sei. A gente precisa ver isso para marcar.
mas eu acho, Kempson, que bem provavelmente essa construção da cartilha vai sendo pela comunicação, por isso qualquer coisa eu te aviso, se a gente precisar marcar uma reunião e tal, que provavelmente vai ser por fora, eu aviso o Kempson, porque é isso, eu acho que não... Malu, relaxa, eu acho que a gente vai acabar pedindo, vai aperrear a Bá no final do ano, e acho que a Bá também não vai querer, porque eu não sei como é que vai ser. Acho que vai acabar entrando em nenhum tema, acho que vai ser outro tema. A gente vai sentindo. É, a gente deixa para chegar também mais. Tem vários temas ainda pendentes, né, gente? Tem uns 7 temas aí, então não precisa ser saúde, nem precisa ser qualidade do ar. Mais perto a gente sabe como é que vai estar. As coisas mudam tão rápido, né? Eu ia falar Mas só o cronograma, eu vou tentar ajustar, então vou adicionar essas atividades que a gente escreveu. Eu vou ajustar essa semana e eu aviso vocês e a gente vê como que funciona, assim, se funciona bem e tal. eu vou pedir para vocês levarem essas GEs que estão previstos para o Pilar Engajamento para validar, para a galera validar. Embora eu sei que a galera que está aqui, eu acho que a galera que está mais por lá também. Mas eu acho que seria interessante assim. E aí me avisa, porque aí eu já posso ver puxando essa questão do moradia. É porque hoje é dia 31 de agosto, mas na verdade amanhã já é setembro, né? Então, para mim, eu já estou em setembro. Então, se é 5 de outubro, é final do mês, né? Olha a cabeça como já está. Não é sério, gente, é porque hoje eu estou falando que eu estou exausto, justamente porque hoje já comecei a montar o Excel do dia 3 de outubro, para vocês terem noção da pessoa como é que tá. Então, se eu estou com um GE para fazer dia 5 de outubro, eu tenho que começar a articular já de agora. Mas eu realmente acho que seria bom levar isso para a validação do pessoal do Pilar, porque eu também não quero atropelar ninguém, entendeu? E aí vocês explicam que eu me ofereci a ajudar no de moradia e no de pedagogia urbana também, para ver se eu consigo a professora Andressa, ela vem falar um pouco isso e tal. E aí é isso. É isso que eu só acho que seria uma boa dar uma validada com o Pilar, né? Porque para depois ninguém dizer que não concorda, ou com o tema, ou com alguma coisa assim, né? Não ficar uma coisa muito. Já que não teve tanta gente hoje na reunião, enfim. Eu também não sei quantas pessoas do grupo estão além da Lari. Eu acho que é mais a Lari, né? A Lari e a Bá. Eu não sei como é que está lá, quem mais está no Pilar Engajamento e quem mais gostaria de se posicionar a respeito disso, mas eu estou de fora, estou me oferecendo ajudar justamente para desafogar, né? Porque, como eu falei, né? 2 GEs aí de 28 de setembro, 5 de outubro, outubro tem outras coisas, então por isso que eu estou me oferecendo ajudar também de pedagogia urbana, mas eu gostaria muito que vocês levassem isso para validar e me avisassem o mais rápido possível, porque se for para construir esse GS sobre Maradeia, tem que começar meio que para ontem mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito... eu só trabalho com um mês de antecedência, desculpa, gente. Não, mas a gente leva, André, não tem problema não. A gente Realmente. leva, eu vou organizar esse cronograma. A gente pode ficar de encaminhamento, então. A gente falar, cada um falar com o seu pilar. A gente vai cuidar dessa questão da validação, né, dos posicionamentos. Comunicação tá em suspenso por causa da espera da resposta da Kinder, né? Mas eu acho que é isso. Acho que é mais levar para o pilar engajamento mesmo. Por enquanto. Sim. Comunicação tem que depois relembrar da ideia do. É porque a ideia do Kempson realmente fica pendente do. Mas depois eu acho que eu vou parar para conversar com o Kempson. O Kempson, depois eu acho que eu vou te chamar no probleminha. Probleminha é ótimo, no privado. Para saber mais como é que era a ideia dele, para levar uma coisa mais decente para o Pilar Comunicação também. Uhum. Alinhar melhor essa ideia. E aí depois ver um momento para ter uma reunião e chamar para ele participar e a gente articular direitinho isso. Mas eu acho que está muito pendente também da validação dos lock points, mas é isso. Beleza. Mas a gente vai sentindo. Se ficar muito pesado, a gente adapta, não tem problema não.
E aí, se vocês quiserem lembrarem de alguma coisa, podem mexer lá na planilha, não tem problema. Só não, assim, evitem de apagar, né, o que a gente escreveu, mas se quiserem adicionar, colocar alguma coisa, podem colocar. Acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu Tem mais- adorei, apesar que eu não sei porquê, me deu um mini desespero quando eu vinha o calendário cheio, sem sobrar uma reunião. É Ah, legal, tem muita atividade para fazer, mas você fica com a sensação de que tem muita coisa para fazer, as datas todas próximas, e fica. Mas é isso, acho que vai dar bom, gente. Tem que dar bom. e, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode avisar a gente também. Muito obrigada de novo por terem ficado até agora com a gente. E não sei, mas tem alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem comentar sobre alguma ideia? O que que vocês acharam? Ai, é muito bom, né, gente? Eu adoro organizar as coisas. Eu acho tão bom. Que dá uma luz na cabeça, assim, do que a gente precisa fazer. Ah, mas eu acho que é isso, então. Se ninguém tem nada mais para falar, a gente pode desligar e aí, enfim, a gente vai conversando, né? A gente começa a colocar a mão na massa e eu me responsabilizo para preencher o cronograma lá, para começar a ajustar. Acho que vai ajudar também a gente a ver assim, o que a gente precisa fazer até qual semana, quem vai ficar a cargo do quê. Quer falar mais alguma coisa, André? Não, gente, só agradecer mesmo a disposição para ficar esse tempo todo aqui. Acho que também foi bem produtivo, fico muito feliz, assim. Meio, eu juro que eu fico meio desesperado com tanta coisa que é para fazer em tão pouco tempo. Eu acho que se caiu muitos feriados na segunda-feira, eu acho que quebrou um pouquinho as pernas da gente. Mas é isso, assim, acho que vai dar tudo certo. Vamos construindo aí. O que não der para rolar, a gente cancela e tá tudo bem, sem sofrimento. Acontece, mas vamos ver se a gente consegue fazer tudo. Eu acho que trabalhando com antecedência, eu acho que rola. E cada um, né, contribuindo no que puder, várias frentes, eu acho que vai rolando aí, isso aí. E aí, quando tiver também o posicionamento da Kinda, eu vou, se rolar, já crio logo o grupo e já mando pro GT para o pessoal, quem quiser participar aí, tá? Porque aí a gente consegue construir essa mini campanha aí, como foi a Semana do Caminhar, acho que de uma forma mais à parte, acho que fica mais legal. Talvez, eu não sei se quem quiser participar também, eu acho que também pode ser até um espaço também para falar. Bom, não é bem o lugar da cartilha, mas acho que também pode trazer algumas contribuições assim, nem que seja um plano B, mas acho que é isso, mas acho que a cartilha vai ser uma construção muito mais dentro do reunião pela comunicação mesmo, porque já vi, né, que não vai ter muita reunião livre em próximos tempos, então, mas é isso, gente, a gente vai trabalhando em conjunto, vai conversando, vai se alinhando, vai dar tudo certo. Então tá, gente. Boa noite, então. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada por terem ficado. Boa noite. Boa noite.